saber dos antigos. Terapia para os tempos atuais. Por Giovanni Reale. Tradução Silvana Kobuti Leite. Edições Loyola. Canal Le Conde. Estamos no capítulo 7º, caros ouvintes. Esquecimento do amor. Platão e o sentido do Eros. Os homens sempre entenderam mal o amor. Acreditam em amor que são desinteressados, desejando o bem do outro ser, muitas vezes em detrimento de si mesmos. Mas em troca, querem possuir o outro ser. Nietzsche. Fragmentos póstumos. Em suma, o amor é a tendência a ter a posse do bem para sempre. Platão em O Banquete, que pode ser ouvido aqui no canal. E, aliás, caso você goste deste trabalho que aqui está sendo feito no canal, por favor, se torne um auxiliador. Centavos farão diferença, é possível doá-los via Pix, Apoia-se Vaquinha. Você também pode fazer como Felipe e comprar-nos um livro pela lista da Amazon, cujos links todos estão no descritivo. Também peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento e ampliação e difusão do conhecimento e do meu trabalho. Peço também para, caso possam, queiram e devam, adquiram o livro. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. O esquecimento nihilista do amor. Se me perguntassem quais são os aspectos mais reveladores da essência do homem, não teria dúvida em pôr em primeiro plano o amor. Não é de admirar, pois, que a crise de valores sem precedentes que atingiu o homem contemporâneo não tenha poupado o amor, quase destruindo-o. Eis o que diz Nietzsche, o profeta do niilismo, nos fragmentos póstumos, abre aspas. O amor é um sutil parasitismo, o perigoso e indelicado aninhar-se de uma alma dentro de outra alma, às vezes até dentro da carne. À custa, ai de mim, do hóspede. Que prejuízo tem o homem? Como está tão pouco interessado? Todos os seus afetos e paixões querem ter razão. E quão distante está o afeto da esperta vantagem do egoísmo? Não se deseja a própria felicidade. É preciso ser inglês para não conseguir acreditar que o homem busca sempre seu próprio benefício. Nossa cobiça quer apoderar-se das coisas com uma longa paixão. Sua força acumulada busca os obstáculos. Fecha aspas. A passagem é por si só eloquente. Mas na época em que Nietzsche escrevia A Doença do Niilismo do Amor, ainda não alcançara o estágio avançado de nossos dias. Hoje, abre aspas, Eros, que pode assumir simultânea ou separadamente a forma de amor, erotismo, sexualidade, amizade, é a resposta fundamental ao mal da civilização, uma resposta que a própria civilização suscita e difunde com seus meios de comunicação de massa. Fecha aspas. Eis, ainda uma vez, o círculo perverso que transforma o que parece um remédio em algo nocivo, e a ameaça mais sutil que se esconde nas dobras do progresso e da própria emancipação dos sentimentos. E por fim, abre aspas, a velha morte, afastada pela medicina e pela higiene, voltou a atacar. Com uma virulência até então desconhecida, o sexo que pensávamos ter tornado asséptico, ameaçando com seu espectro permanente qualquer relação sexual. Fecha aspas. O sexo como substituto do amor. Para remediar o esquecimento nihilista do amor, o homem de hoje recorre ao sexo. O que mais impressiona não é a redução do amor à dimensão do eros físico, mas a perda do senso de medida. Vocês se lembram de O Processo de Kafka? Joseph K. busca no fugaz contato sexual
um alívio para a angústia que o ameaça aparentemente no exterior, mas que na realidade o corrói por dentro. O consumismo atual, a transformação do sexo em mercadoria, foi bem além. O nada que se revela atrás do exibicionismo, que é fim em si mesmo, não é mais o nada metafísico que marcava a crise do Ocidente no início do nosso século, mas sim é o da consciência agora inerte. Esse verdadeiro esvaziamento terminou contagiando não apenas o amor de doação, mas o próprio prazer físico. Este é o homicídio do Eros e também dos valores mais elevados das tradições que constituíram a própria trama daquele Ocidente que agora está se concedendo, na verdade, um único prazer, o prazer da destruição de que falava Nietzsche. Novamente deparo aqui um aspecto que já captei nos capítulos anteriores, ao falar do cientismo e do tecnologismo levados às últimas consequências. De várias partes, se mostra a intolerância pelo Eros submetido às leis do mercado, à ditadura do lucro, à férrea necessidade do econômico. Expoentes da diferença feminina, pedagogos preocupados, ótimos escritores, deploram uma praga sem se dar conta da sua raiz mais profunda. O que não encontro em suas denúncias, em suas invectivas, é a libertação do Eros não só da dimensão do econômico, mas também daquela que o reduz ao aspecto físico. Para não cair nos excessos opostos de um permissivismo que é fim em si mesmo ou de um puritanismo exclusivamente reativo, seria preciso reencontrar entre os aspectos de Eros a luz do inteligível. E quem, entre os antigos pensadores, poderia ajudar-nos a libertar Eros da prisão da dimensão do físico, mais do que Platão no Banquete e no Fedro? A doutrina do Eros no Banquete. O Banquete, que pode ser ouvido aqui no canal, é considerado não apenas uma obra-prima de Platão ou uma obra-prima da literatura grega, mas definitivamente uma obra suprema da literatura de todos os tempos. Também porque a técnica expressiva que Platão emprega aqui é a do progressivo desvelamento da verdade com uma consequência de discursos, cada um encaixado no outro, de maneira a iluminar os diversos planos da verdade. Mais adiante falarei da minha tese preferida, segundo a qual os diálogos que Platão escreveu ocultam, na técnica e na retórica expositiva, aquele encaminhamento para a compreensão mais profunda que o filósofo considerava própria de uma comunicação mediante a oralidade dialética, não ligada à palavra escrita. Mas, por enquanto, vamos refletir sobre o discurso de Sócrates, que é o núcleo do banquete. Aqui é oferecida a revelação da natureza e das características de Eros. Sócrates a relata, porém, como se fosse extraída do discurso da sacerdotisa e a adivinha, Diotima de Mantineia. Quem quiser também ouvir apenas o diálogo de Sócrates com Diotima, isto é possível aqui no canal. Há apenas o diálogo deles gravado de maneira separada de todo o livro. Mais uma vez, a imaginação de Platão faz de um personagem citado por outros personagens reais do diálogo uma esplêndida máscara dramatúrgica para exprimir um pensamento, o do próprio Platão, que subverte a opinião comum. A trama do ensinamento de Diotima é, em poucas palavras, a seguinte: Eros é um daimon, que busca as coisas belas e boas, porque ao mesmo tempo é privado delas, mas por sua própria natureza sente o desejo irrenunciável de alcançá-las e possuí-las. Em si, Eros não é nem belo nem bom, mas nem por isso é feio e mau. Eros é antes intermediário entre belo e feio, bom e mau. Aliás, Eros não é apenas intermediário em sentido vertical, mas também um mediador em sentido horizontal. É intermediário em sentido vertical, uma vez que não é um Deus imortal, e menos ainda um simples mortal. E justamente como tal,
Eros é uma espécie de elo que liga o todo a si mesmo, vinculando o divino ao humano. E é em decorrência disso que Eros é também um intermediário horizontal, porque realiza em si a síntese dos opostos, privação e aquisição, necessidade e capacidade de buscar aquilo de que se tem necessidade, pobreza e riqueza. Dessa síntese de opostos deriva, enfim, sua força dinâmica, que o impele cada vez mais para o alto. Eis como, recorrendo mais uma vez ao mito, Platão exprime o nascimento de Eros, abre aspas. Quando Afrodite nasceu, os deuses fizeram um banquete, e entre os convidados estava Poros, recurso, filho de Metis, perspicácia. Terminado o banquete, veio Pênia, a pobreza, para mendigar as sobras da festa, e ficou próximo à porta. Então Poros, embriagado de néctar, pois o vinho ainda não existia, entrou no jardim de Zeus e, entorpecido como estava, foi dominado pelo sono. Pênia, então, por estar carente de tudo o que Poros possui, ou seja, a pobreza, então, carente de tudo o que o recurso possui, tencionando ter um filho dele, deitou-se com ele e concebeu Eros. Por isso, Eros torna-se seguidor e ministro de Afrodite, porque foi gerado durante as festas de seu aniversário. Ao mesmo tempo, é por natureza amante da beleza, porque também Afrodite é bela. Fecha aspas. O pai e a mãe de Eros oferecem a imagem de sua identidade, que é uma síntese mediadora dinâmica das forças opostas que Pênia, pobreza, e Poros, recurso, representam. Abre aspas. Por ser filho de Pênia e de Poros, cabe a Eros um destino como esse. Antes de mais nada, é sempre pobre, e nada tem de belo e delicado, como pensa a maioria. Ao contrário, é duro e rude, descalço e sem casa. Deita-se sempre no chão sem cobertas e dorme ao relento diante das portas ou no meio da rua. E por ter a natureza da mãe, a pobreza sempre o acompanha. Por aquilo que recebe do pai, ao contrário, ele é insidioso com os belos e os bons, é corajoso, audaz, impetuoso, notável caçador, disposto sempre a tramar intrigas, apaixonado pela sabedoria, cheio de expedientes, vive a filosofar, mago extraordinário, feiticeiro, sofista. E por sua natureza, não é nem mortal nem imortal, mas num mesmo dia, ora floresce e vive, quando é bem-sucedido em seus expedientes, ora ao contrário morre, mas depois volta a viver, por causa da natureza do Pai. E tudo o que consegue volta sempre a fugir-lhe das mãos, de modo que Eros nunca é nem pobre de recursos, nem rico. Fecha aspas. Platão vai além e esclarece que, propriamente falando, Eros representa toda forma de atividade humana que tende para o bem, mas, por uma restrição de caráter linguístico, só é chamada Eros a tendência ao bem na dimensão do belo. Em geral, propriamente falando, Eros é a tendência para o bem em todos os sentidos, com o desejo de possuí-lo para sempre. Em particular, Eros realiza a tendência ao bem na dimensão do belo, para procriar no belo. E isso certamente se realiza, antes de mais nada, na dimensão do físico. Aqui ocorre, como consequência do Eros, a procriação com que o mortal, renascendo em outros seres, procura tornar-se imortal. Mas se realiza também na dimensão espiritual da alma, uma vez que é justamente o belo, produtor do Eros, que faz nascer na alma suas melhores virtudes e suas obras mais grandiosas. Mas Eros, na dimensão do belo, alcança níveis cada vez mais elevados, como se percorresse uma escala que o leva ao vértice do belo absoluto. Eros parte da beleza que vem encarnada nos corpos e, pouco a pouco, toma consciência de que única é a beleza que se realiza em todos os corpos. Partindo da beleza dos corpos, Eros passa a compreender que a beleza das almas é superior a esta. Partindo da beleza das almas, Eros chega à beleza das atividades humanas, à beleza das leis,
a beleza dos conhecimentos, para alcançar, enfim, a fruição do belo em si e por si. A escada do amor leva, portanto, à absoluta beleza, na fruição da qual se realiza o momento supremo da vida. Abre aspas. É este o momento na vida, caro Sócrates, diz a estrangeira de Mantineia, que mais do que todos os outros é digno de ser vivido por um homem, ou seja, o momento em que um homem contempla o belo em si. E se alguma vez puderes vê-lo, ele te parecerá bem superior ao ouro, às vestes e até aos belos rapazes e aos belos garotos, diante dos quais agora ficas perturbado e te dispões, tu e muitos outros, a ficar sem comer e sem beber, se fosse possível, só para ver o amado e ficar sempre com ele. O que deveríamos pensar então, se alguém se visse diante do belo em si absoluto, puro, sem mistura, nem um pouco contaminado por carnes humanas, por cores ou outras ninharias mortais, mas pudesse contemplar como forma única o próprio belo divino? Ou será que julgas que vale pouco a vida de um homem que pusesse seus olhos ali e contemplasse aquele belo com aquilo com que se deve contemplar e permanecesse unido a ele? Não pensas antes que aqui, olhando a beleza apenas com o que é visível, este criará não simples imagens de virtude, pois não se aproxima de uma simples imagem do belo, mas criará virtudes verdadeiras, porque se aproxima do belo verdadeiro? E não crês que, gerando e cultivando a verdadeira virtude, será apreciado pelos deuses e será, se alguma vez for possível a um homem, também ele imortal? Fecha aspas. Um aprofundamento da natureza do Eros no Fedro. No Fedro, Platão aprofunda a natureza mediadora sintética do Eros, vinculando-a à doutrina do conhecimento como reminiscência, ou seja, recordação do mundo do inteligível de que esta provém. A alma, originalmente alada, vivia em companhia dos deuses e contemplava o mundo das ideias e da verdade, mas repentinamente perdendo as asas e caindo nos corpos, esqueceu-se de tudo. Contudo, há uma espécie de saudade, uma saudade dessa visão originária. Com certeza, a maior tarefa da alma é filosofar com a pura razão, mas até a visão da beleza física produz a lembrança da beleza. Eros, ao se lembrar dessa beleza originária, estimula a alma que, tomada pelo desejo de voltar às suas origens, readquire suas asas, justamente com Eros. Eis uma das páginas mais comoventes, abre aspas. Aquele que se iniciou recentemente e que contemplou muito as realidades de outrora, quando vê um rosto de forma divina que imita bem a beleza, ou uma forma de corpo qualquer, primeiro sente os arrepios, e algum medo de outrora o invade. Ao vê-lo, é dominado por uma espécie de reação que provém do arrepio, provocando-lhe uma transpiração e um calor fora do comum. De fato, recebendo por meio dos olhos o eflúvio da beleza, se aquece no ponto em que a natureza da alma se alimenta. E, uma vez aquecidas, se soltam as partes que circundam as sementes, as quais, estando há tempos fechadas por aridez, não permitiam a germinação das asas. Depois de receber o alimento, a asa infla e começa a crescer a partir da raiz, estendendo-se a toda a forma da alma. Efetivamente, houve um tempo em que a alma era totalmente alada. Fecha aspas. Eros é, portanto, tensão ao meta-empírico, desejo incontrolável de atingir o absoluto, força que restitui as asas para voltar a estar com os deuses. Se despimos essas mensagens de suas vestes míticas, não podemos deixar de ver nelas a mais elevada interpretação do amor dada pelo logos humano. Eros é uma força adquirida
que enriquece o homem e o faz subir a níveis cada vez mais elevados. A escada do amor se impôs como um símbolo emblemático, e os diálogos platônicos sobre o Eros estão entre os mais lidos, tanto pelos que neles veem um estímulo positivo, quanto pelos que veem neles uma expressão mítica inalcançável, mas ainda mais instigante numa paisagem, entre aspas, como a descortinada pela moderna civilização nihilista, a mesma que condenou Eros. Feierabend e o amor de doação. Poderíamos aprofundar essa temática de várias maneiras. Em outro lugar, sustentei que o ágape cristão transcendeu o eros platônico, superando a dimensão de aquisição deste na dimensão de doação do amor, a que já aludi acima. Mas isso me afastaria de meu tema. Gostaria, em vez disso, de lembrar uma passagem de Matando o Tempo, singular biografia de Paul K. Feyerabend, que representou nas décadas passadas o protótipo do filósofo que ama o caos, o anarquista epistemológico, o dadaísta irreverente, o defensor de um relativismo radical que não hesitou em reevocar Protágoras e seu homem-medida. Pois bem, nessa passagem, Feyerabend fornece uma mensagem de extraordinária beleza, que soa como uma advertência ao homem de hoje. A advertência para que se lembre do verdadeiro amor, que está além de todas as máscaras do pseudo-amor. Escreve Feyerabend, abre aspas, estes poderiam ser meus últimos dias. Vamos bebê-los um a um. A paralisia que se manifestou recentemente foi causada por um derrame de sangue no cérebro. Gostaria que depois de minha partida restasse algo de mim, não ensaios, não declarações filosóficas definitivas, mas amor. Espero que seja ele a permanecer, e que ele não seja demasiadamente afetado pela forma em que eu me for, que gostaria que fosse leve, como num coma, sem uma luta contra a morte que deixe atrás de si uma lembrança ruim. Aconteça o que acontecer, nossa pequena família pode viver para sempre. Grazina, eu e nosso amor. É esse meu desejo, que não sobrevivesse nada de intelectual, apenas amor. Fecha aspas. No Corriere della Sera, uma resenha dessa biografia de Feyerabend terminava assim, abre aspas, obrigado, Paul, também e, sobretudo, por isso. Fecha aspas. E quem ler Matando o Tempo, perceberá que Feyerabend nos faz reencontrar o amor em sua dimensão de doação mais profunda. Como poderíamos resumir tudo isso? Simplesmente reafirmando, justamente no momento em que o niilismo poderia dar a impressão de subverter tudo, que o verdadeiro amor não morre. O verdadeiro amor não morre.